Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprendermos com o Senhor Jesus Cristo nessa nossa aula da EBD, cujo tema é a celebração da disciplina de Richard Foster. O tema da aula hoje será a disciplina da orientação. Nós vamos orar para que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nesta manhã e continue nos edificando com a palavra dele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Te apresentamos esse estudo que será apresentado aqui, essa aula. Fala ao nosso coração, toma a direção de tudo que será falado aqui, Senhor. Ministra aos nossos corações e nos abençoa, Pai Santo, em nome e pelo amor de Jesus, Pai. Amém. Então, nosso tema da nossa EBD de Sinai, celebração da disciplina de Richard Foster, a disciplina da orientação. Permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade, uns com os outros e com Deus. E a paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor Deus. É uma máxima de George Fox, em que ele apresenta que deve permanecer na vida do cristão o amor, a força, a sabedoria de Deus, a unidade de Deus entre irmãos, uns com os outros, mediante a paz e a sabedoria de Deus, e que essa paz e sabedoria encha os nossos corações, para que nada mais domine os nossos corações, a não ser a presença viva e real de Deus em nossos corações. Então, irmãos, em nossa época, o céu e a terra aguardam ansiosos o emergir de um povo guiado pelo Espírito, inebriado do Espírito e com autoridade concedida pelo Espírito. Então, o povo de Deus anseia, nossa época, o céu e a terra anseiam por esse tipo de povo, desejoso, ansioso, aquele povo carente, aquele povo que tem sede da presença de Deus, aquele povo inebriado, aquele povo que está cheio do Espírito e que tem também uma autoridade vinda desse próprio Espírito. Então o céu e a terra carecem desse tipo de povo, carecem desse tipo de pessoas, as quais demonstram na sua vida serem guiadas, ser conduzidas, abençoadas, cheias do Espírito Santo e debaixo da autoridade dele. Nós vemos aqui também no estudo de hoje, irmãos, as experiências profundas na orientação do Espírito Santo e suas marcas na vida do cristão. Lembrando que o nosso tema é a disciplina da orientação. Então toda a criação aguarda com expectativa o surgimento de um povo disciplinado, livremente congregado, Marte, que conheça nessa vida a vida e o poder do reino de Deus. Então a criação aguarda com expectativa, com anseio, com desejo, o surgimento de quê? De um povo disciplinado. Um povo por quem? Disciplinado, ordeiro, conduzido pela presença do Espírito Santo, que esteja livremente congregado, não por imposição, não por desejo humano, mas que esteja livremente congregado, Marte, que seja uma testemunha, que a palavra Marte vem da palavra grega martirel, que significa testemunha. Então uma testemunha viva e real de Jesus Cristo, e que conheça nessa vida o poder do reino de Deus. Então, nosso século, irmãos, ainda está para ver o nascimento de uma igreja apostólica do Espírito. Nosso século, o século 21, ainda está ansiosa para ver o nascimento de uma igreja apostólica do Espírito. Um povo que não surgirá enquanto não houver entre nós uma experiência mais profunda, mais íntima, de um Emmanuel, Deus conosco. Então, enquanto não houver uma experiência íntima, uma intimidade maior, uma comunhão maior, um ensejo maior, uma interação maior da igreja com a pessoa do Espírito Santo, infelizmente, esse povo, vai demorar para surgir. Esse povo só poderá surgir no momento em que aconteceu uma experiência profunda, intensa, íntima, do Emmanuel, Deus conosco, um conhecimento do poder do Espírito Santo. Então,
Então, necessita esse século surgir esta igreja apostólica do Espírito, a igreja conduzida por aqueles que dizem que são apóstolos de Cristo, ou seja, missionários de Cristo, porque a palavra apóstolo no grego significa missionário, missionário de Cristo, um povo que deseja ter uma experiência profunda, íntima, real, concreta, verdadeira, com o Espírito Santo. O próprio Jesus veio a este mundo, irmãos, para guiar pessoalmente seu povo. A quê? A uma experiência de que ele guia, de que ele guia tão definida e tão imediata como a nuvem de dia e o fogo de noite. Então o próprio Jesus, quando surgiu no cenário em Jerusalém, ele guiou pessoalmente seu povo a uma experiência íntima com ele. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O próprio Jesus disse isso. Certo? Então, o próprio Jesus guiou. Então, é essa igreja apostólica do Espírito que precisa renascer, que precisa nascer em nosso século. Guiados, claro, pelo Espírito Santo, que foi a pessoa que Jesus deixou aqui nesse mundo quando assuntou aos céus. Então, precisa ver esse povo com uma experiência real, verdadeira, como aquele povo de Jerusalém teve uma experiência real, verdadeira com Jesus, aquela intimidade tão definida, conforme a nuvem de dia e o fogo à noite conduziu o povo de Israel até a terra prometida. Assim foi Jesus, conduzindo a nação de Jerusalém até a presença de quem? De seu Pai, Deus. Somente o conhecimento da direção ativa e imediata do Espírito não basta. Não basta somente conhecer a direção ativa do Espírito. Não basta conhecer só isso, irmãos. Necessário que é praticar junto ao Espírito Santo, conhecer, saber quem é o Espírito Santo, saber que ele tem dons, saber que ele tem fruto, saber que ele é a terceira pessoa da Trindade, saber que ele está agindo em nosso século. Tudo isso não basta. Precisa haver uma intimidade prática, uma praxis cristã junto ao Espírito Santo, num sentido unido e funcional. Precisa haver uma união da igreja, precisa haver uma comunhão da igreja, precisa haver uma interação da igreja, uma participação interativa da igreja, unida e funcional, que essa igreja venha funcionar 24 horas, pela direção, na prática do Espírito Santo a cada dia. É o Espírito que fala, é o Espírito que conduz, é o Espírito que orienta, é o Espírito que exorta, é o Espírito que consola, é o Espírito que edifica, é o Espírito que trata. Precisa haver isso em nosso meio urgentemente, para que haja uma orientação disciplinada pelo Espírito Santo. Todo o ensino sobre a orientação divina em nosso século, irmãos, tem sido, de maneira perceptível, deficiente quanto ao aspecto da comunidade cristã. Nós percebemos que em nosso século, a comunidade cristã tem sido uma comunidade, irmãos, que tem deixado muito a desejar. Por quê? Tem sido uma comunidade que, em algumas dessas, tem sido uma comunidade mais egoísta, mais interesseira, uma comunidade que não tem amor ao próximo, uma comunidade que não se preocupa com o próximo, uma comunidade que não perdoa, que guarda mágoa, uma comunidade que não tem santidade, que não tem comunhão, uma comunidade que não renuncia o pecado, uma comunidade que compactua com as coisas do mundo. Então, tem sido isso muito perceptível em nosso século, isso aí. A falha grave da comunidade cristã do século XXI. Temos recebido também o quê? Por outro lado, temos recebido também a instrução sobre como Deus nos guia através da Escritura. Temos tido ensinos, congressos, retiros, estudos, EBD, pregações, sobre como Deus age através da Bíblia, das circunstâncias e das influências do Espírito Santo sobre o coração do indivíduo. Se por um lado não está sendo perceptível o aspecto da comunidade cristã falhando, por outro lado, tem sido excelente a instrução como Deus nos guia através da sua palavra, nas circunstâncias que Ele cria, na influência do Espírito sobre o coração do indivíduo. Mas pouco temos ouvido como Deus guia por intermédio do seu povo, o corpo de Cristo. Muito pouco se tem ouvido hoje em dia no século XXI, irmãos. Como é que Deus guia por intermédio do corpo de Cristo? O corpo de Cristo
teologicamente falando, é a igreja que está aqui nesse mundo. A igreja formada por um povo gentil, não é povo judeu, é um povo gentil, que a qualquer momento será arrebatado quando Jesus assuntar nos céus, quando Jesus aparecer nos céus. Então a gente percebe que esse corpo de Cristo, tem muita gente que está dentro do corpo de Cristo, mas não age como tal. Vivem a sua vida aleatória, vivem sua vida como quer, no egoísmo, na falta de santidade, na impureza, vivem sua vida sem um compromisso sério com Deus, vivem fora, dizem que são corpo, mas não vivem ligado à cabeça que é Jesus. Andam como querem, fazem o que querem, entendeu, irmãos? Então não tem uma intimidade, uma seriedade verdadeira com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é aquele que vive submisso, dependendo, carecendo, obediente à cabeça que é Jesus. De maneira verdadeira, Deus guia o indivíduo rica e profundamente, mas também Ele guia grupos de pessoas e pode instruir o indivíduo mediante a experiência do grupo. Então Deus pode guiar qualquer pessoa de maneira rica e profunda. Ele guia grupos de pessoas que estão no corpo de Cristo, pessoas essas que são instruídas por Deus, que são orientadas por Deus, que são capacitadas por Deus para agirem no grupo, interagindo com esse grupo, solidificando esse grupo com a palavra de Deus, para que esse grupo cresça espiritualmente, intelectualmente, socialmente, entendeu? Humanamente falando. Então esse grupo vai crescer nesta visão, nesta ótica, porque esse grupo está submisso, subalterno, dependendo da pessoa de Deus. E as experiências que cada cristão tem neste grupo interativo vai abençoar outras pessoas, vai conduzir outras pessoas aos caminhos do Espírito Santo, vai levar outras pessoas a uma profundidade, a uma orientação do Espírito. Mas o povo de Deus, irmãos, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim o povo de Deus. Nós vamos ver aí que no Antigo Testamento, os filhos de Israel, Deus tirou aquele povo através de Moisés de mão forte do Egito. Deus tratou com cada deus do Egito, né? Israel ficou 400 anos na opressão do faraó no Egito por uma profecia que Deus deu a Abraão, que o povo dele iria sofrer em terra estrangeira, mas que depois disso eles sairiam abastados de lá, e Deus assim o fez, libertou o povo do jugo da escravidão do faraó. O povo viu Deus com a nuvem, de dia conduzindo o povo pelo deserto, a coluna de fogo à noite, mostrando que a proteção de Deus, a bênção de Deus, a interação de Deus com o povo, a condução de Deus, a condução de Deus ali, conduzindo o povo, Deus protegendo, abençoando, né? Deus livrando os inimigos da caminhada do povo de Israel, recém-escravos para a terra prometida. O povo viu isso tudo, mas não era uma reunião de indivíduos que por acaso na mesma direção. Era um povo, aquele povo era um povo sob um governo teocrático, o governo de Deus. Era um povo em que Deus é que era o rei deles. Deus era quem conduzia, Deus era quem orientava, Deus era quem estava na direção da vida daquele povo de Israel. Então era um governo teocrático, Deus no poder. Então a cuidadosa presença de Deus, cobrindo eles, livrando eles das intempéries da caminhada, livrando eles dos ataques dos inimigos, amalequitas, amonitas, amorreus e assim por diante, inimigos do deserto, nações que estavam no caminho do povo de Israel para Canaã, e que Deus foi dizimando de um a um pelo seu poder, pela promessa que ele fez ao povo de Israel. Então ele mostra que o povo, apesar disso tudo, apesar dessa realidade toda de Deus conduzindo o povo, irmãos, a gente percebe que quando Israel viu a presença de Deus viva e real naquele monte, a presença de Deus sem mediação, terrível demais, gloriosa demais, eles imploraram a Moisés, conforme Êxodo 20:19, e disseram a Moisés:
fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não honramos. Aquele povo que estava tão íntimo de Deus, que se diziam tão íntimo de Deus, se diziam tão confiantes em Deus, se diziam tão dependentes de Deus, se diziam que agora estavam obedientes, temerosos, obedientes, confiantes, subalternos à pessoa de Deus, agora queriam que Moisés falasse com Deus, queria que Moisés conversasse, e não eles. Ou seja, eles temeram tanto a Deus, que chegaram a pedir a Moisés, fale você com Deus, se a gente falar a gente morre. Quer dizer, aquele povo não tinha um coração sincero, real, transparente para com Deus, queriam apenas ser libertos, foram libertos, pronto, acabou. Agora, Moisés, você fale lá com Deus, a gente não vai falar, porque se a gente falar a gente morre. Quer dizer, eles não tinham aquela compreensão de ainda que Deus estava com eles, que a proteção de Deus estava com eles. Assim tem muito crente hoje na igreja, que Deus fala, que Deus exorta, que Deus consola, que Deus edifica, que Deus abençoa, mas não tem aquela intimidade real com Deus, não crê no poder de Deus, não crê nas maravilhas de Deus, então descrê totalmente a Deus operando, Deus agindo, Deus abençoando, e a pessoa descrendo, a pessoa receosa, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai operar? Será que Deus vai falar? Será que Deus vai fazer? Colocando dúvida, incredulidade total. O temor era tanto, tinha um tanto temor da pessoa, temor que aqui pode se chamar um temor mais de incredulidade, porque eles sabendo como Deus agiu no Egito, sabendo como Deus está operando no deserto, era para eles terem prazer em ouvir a voz de Deus, prazer em estar na presença de Deus, prazer de beber da presença, mas eles não queriam isso, eles tinham medo, e o medo não gera fé, o medo não gera fé, o medo gera incredulidade, o medo gera desconfiança, o medo gera falta de esperança, o medo gera pânico, tudo isso gera um distanciamento de Deus, porque Deus não opera no medo, Deus opera na fé, na confiança, na esperança, na credulidade, é aí que Deus opera, e é isso que o texto está mostrando. A atitude do povo de Israel demonstra desvio da direção corporativa do Espírito Santo, é isso que ele demonstra ali, um desvio total da direção do corpo do Espírito Santo, mas permanecia um senso de ser um povo reunido sob o governo de Deus. Chegou o dia, porém, quando Israel rejeitou até mesmo o profeta, preferindo o rei até Deus como seu Senhor e protetor. O povo de Israel demonstrou isso, irmãos, uma incredulidade total em Deus, um desvio. Eles não quiseram mais, eles não queriam ouvir a voz de Deus, não queriam ter a bênção de Deus, queriam apenas que Moisés falasse, que Moisés orasse, tudo era Moisés, que Moisés clamasse, quer dizer, não queriam compromisso nenhum com Deus. Chegaram ao ponto, em 1 Samuel 8, 4 a 7, chegaram ao ponto desta caminhada de Israel pelo deserto, né? Chegaram ao ponto, anos e anos depois, quando Israel ainda não era uma nação, né? A partir de Saul passou a ser nação, que foi rei, mas antes de Saul, Israel, vendo as nações ao redor de si, que tinham rei, humanamente falando, desejaram ter um rei como as nações também tinham. Então 1 Samuel 8, 4 a 7 nos fala, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse, o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha aí, desde o momento que Israel não quis que Deus falasse com eles, deixou que Moisés falasse com eles, já começou ali o desvio, a incredulidade, a falta de confiança em Deus, e chegou ao ponto da nação de Israel rejeitar o governo teocrático de Deus,
para aceitar um governo monárquico, o governo de um homem. E os irmãos sabem o preço que Israel pagou quando colocou Saul como rei de Israel. Foi a derrota do povo de Israel. Saul, um homem que ficou depois psicótico, maníaco, depressivo, viu? Que ele tinha doença, ele chegou ao ponto de zombar de Deus, chegou ao ponto de não obedecer à ordem de Deus, quando Deus mandou matar Agag, rei dos Amalequitas, né? Ele não matou Agag, protegeu o gado de Agag, ao ponto do próprio o próprio Saul fez um acordo com Agag, era para ele passar a espada em Agag e todos os amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas perseguiram Israel no caminho no deserto para Canaã. Chegou a dizimar um pouco do povo de Israel. Então Deus prometeu vingança. E aqui Saul não cumpriu o que Deus mandou, porque se ele cumprisse, Deus confirmaria o reino dele em Israel. E Saul não cumpriu isso aí, duvidou, rejeitou, desviou do propósito que Deus lhe pagou o preço caro. Ao ponto dos filisteus, os filisteus invadirem Israel, dizimarem tudo e Saul se matar, suicidar em campo de batalha, para não morrer na mão. Os seus 2 filhos morreram em campo de batalha e ele suicidou-se para não cair na mão. Quer dizer, esse foi o reino monárquico. O reino monárquico que Israel desejou para ele, a derrota total, como Deus mesmo falou. Eles não rejeitaram a ti não, rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre ele. Como Deus deixou de reinar sobre Israel, foi a derrota total do reino de Israel. Essa é a clara, real, nítida falta de disciplina, de orientação da pessoa de Deus. Foi o que Israel cometeu. Pagaram um preço caro, caríssimo. Não foi pior porque Deus levantou Davi e Davi reinou sobre Israel. Conseguiu restabelecer o reino ao que era antes. Jesus mostrou-lhes o que significava viver em resposta à voz do Pai. Ensinou às nações, àqueles judeus também, que poderiam ouvir a voz procedente do céu e com o máximo de clareza quando estivessem juntos. Ele próprio falou, Jesus, Mateus 18, 19 e 20, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Jesus mostrou o que significava viver uma resposta da voz do Pai, o que significava ter comunhão com Deus. No momento que eu oro junto com meu irmão, no momento que eu estou em comunhão na igreja, comunhão verdadeira com Deus, não uma comunhão de oba-oba, não presa em WhatsApp, nem nada disso, mas uma comunhão verdadeira e real. É nesse momento claro, nítido, real, que Deus se manifesta. Então, onde houver 2 ou mais no meu nome, aí eu estarei no meio deles, abençoando, o grupo orando, Deus ouvindo, respondendo segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então, o próprio Jesus mostrou isso à nação de Israel naquela época. O que significava viver em resposta à voz do Pai. O que significa viver em resposta à voz do Pai? Eu estar em comunhão. Eu estar com interação com Deus, eu estar dependendo de Deus, eu estar segundo o querer e a vontade de Deus, eu estar no centro da vontade de Deus. Então, embora Jesus fosse um estranho para o seu próprio povo, sendo crucificado fora das portas, porque ele se fez maldição por nós, não poderia ser crucificado dentro de Jerusalém, tinha que ser crucificado fora de Jerusalém. Algumas pessoas aceitaram o seu governo e se tornaram um povo congregado. Então, o anúncio do reino, arrependei-vos que chegará até vós o reino dos céus. O reino dos céus que Jesus anuncia, alguns do povo de Israel aceitaram esse governo, desejaram esse governo, ao ponto de livro de Atos 4, 32, diz o seguinte: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Então a gente percebe, irmãos, que o próprio Jesus, apesar de ter crucificado fora de Jerusalém, apesar de ter anunciado, ele foi Israel, ele foi estranho. Foi estranho, foi por quê? Porque Israel encerrava um general totalmente rodeado de umas tropas poderosas para derrubar o Império Romano, para restituir o reino a Israel,
não entenderam qual foi o propósito de Jesus. Veio como simples carpinteiro, lá de Nazaré, cidade onde morava prostituta, ladrão, bandido, assassino, veio de lá. Não entenderam o propósito. Jesus veio para redimir, reconciliar o homem com Deus, redimir o homem para Deus. O homem estava debaixo do jugo do pecado, agora ele vem para restaurar aquela comunhão que o homem tinha com Deus. Mas na nação de Israel, nem todos entenderam, nem todos acreditaram, nem todos aceitavam o ensino de Jesus. Mas algumas pessoas, na sua maioria, aceitaram. Tanto que creram nele, tomaram posse e tornaram-se um povo congregado a Jesus. Então era um grupo de ardoroso testemunhas, a declarar por toda parte que a voz de Cristo poderia ser ouvida, a sua vontade obedecida, todas seguindo a orientação divina. Olha aí, todas elas, eles pregavam, anunciando que a voz de Cristo poderia ser ouvida, e que sua vontade poderia também ser obedecida para aquele que cresce, para aquele que dependesse, para aquele que obedecesse, para aquele que aceitasse os mandamentos de Cristo. A voz de Cristo podia ser ouvida e sua vontade obedecida. E todas seguindo o quê? A orientação divina. Quando houve o chamado de Paulo e Barnabé para percorrer o Império Romano em toda a sua extensão, com as boas novas do reino de Deus, havendo se tornado um povo preparado o povo. Havia uma coisa muito interessante na igreja primitiva. O povo preparado por três expoentes, que até hoje devem fazer parte da igreja. Se não já faz parte da igreja. Mas que deve ser perpetuado a cada dia na igreja. Três disciplinas. A disciplina da oração, do jejum e da adoração. Isso é uma praxis contínua, costumeira, no meio da igreja primitiva. Eles viviam uma vida de oração, de uma disciplina de oração, intercessão, comunhão, clamor, grupos de oração, disciplina do jejum, jejuavam, consagravam suas vidas a Deus, dependiam de Deus, e da adoração, adoravam a Deus em espírito e em verdade, adoravam a Deus com louvores. Essa era a praxe da igreja primitiva, a cada dia. Então faríamos bem em incentivar grupo de pessoas dispostas a jejuar, orar e adorar. Faríamos bem, irmãos, incentivar nas igrejas hoje do século XXI essa prática contínua do jejum, da oração e da adoração. Para quê? Para que o Senhor se manifeste mais plenamente, para que o Espírito Santo se manifeste mais plenamente, mais abundantemente, mais grandemente, mais poderosamente no meio da igreja, por essa prática, jejum, oração, jejum e adoração. Então, sob a orientação corporativa, a igreja primitiva enfrentou vários problemas, porque era um corpo só, unido, havia comunhão. O que um pensava, não havia divisão do outro. O que um pensava era um pensamento só, um só propósito, um só objetivo, uma só meta. Então chegou ao ponto de alguns cristãos que subiram até Antioquia e começaram a pregar que a igreja deveria praticar a circuncisão, todos os cristãos deveriam ser circuncidados. Paulo, o apóstolo Paulo, que já fazia parte da igreja, viu que alguns desses queriam escravizar a igreja, a cultura judaica, que é o que tem acontecido com muita igreja hoje no século XXI, irmãos. Muita igreja aí fora com a praxe judaica. É candelabro, é santo dos santos, é a arca da aliança, tudo isso, irmão, tudo isso foi no passado, foi para o povo de Israel. Jesus, quando veio, suprimiu isso tudo. Não carece disso mais não. A igreja tem que crer na pessoa de Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Tudo do tabernáculo apontava para a pessoa de Jesus. O altar do incenso, mesa da proposição, né? o altar do holocausto, né? a bacia de bronze, né? a arca da aliança, o lugar santo, tudo ali apontava para Jesus. Então, se apontava para Jesus, não carece ter mais essa cultura judaica no meio da igreja. Isso é uma cultura que descrê do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Zomba do sacrifício de Cristo.
passa a ser uma adoração mais veterotestamentária do que neotestamentária, fugindo do foco que é a pessoa de Jesus, fugindo do propósito da igreja, que é a pessoa de Jesus, porque se essas peças do tabernáculo fossem realmente santificadas, Nabucodonosor não teria invadido Jerusalém, saqueado, levado tudo para a Babilônia, ao ponto de nenhuma daquelas peças mais serem consagradas a Deus. Por quê? Porque o povo de Israel zombou, o rei daquela época, Zedequias, zombou de Deus, ao ponto de Jeremias condenar a nação de Israel aos babilônicos. Entendeu, irmãos? Então, a gente não pode querer judaizar a igreja, isso é fora do foco do propósito de Jesus. A gente pode ler sobre as festas de Israel? Pode. A gente pode ler as festas? Pode ler, não tem problema nenhum. A gente pode entender a cultura judaica? Pode. Agora, querer judaizar a igreja, querer que o irmão use mitra, que o irmão use roupa de sacerdote, querer que faça incenso na igreja, tudo isso, aquilo ali, tudo é visão judaica. Isso é uma visão judaica, é uma visão fora do foco. E outra coisa que o livro de Hebreus fala, se surgiu o Novo Testamento, o Velho Testamento perdeu a sua validade, não o ensino que está ali, mas a praxis litúrgica do Antigo Testamento não cabe mais na igreja neotestamentária. Tanto é que a praxis litúrgica da igreja neotestamentária, qual é? A ceia e o batismo. Não é mais altar de holocausto, nem altar de incenso, nem mesa de oposição, nem bacia de bronze, nada disso. Isso foi para o passado. Foi especificamente para o povo de Israel. E foi isso que Paulo percebendo, presbíteros e apóstolos indicados reuniram-se no poder do Senhor, não para conquistar posição, para jogar de um lado para o outro, mas para buscarem o Espírito Santo e ouvir dele a orientação correta aí, disciplina da orientação. Enquanto Paulo falava, o Espírito de Deus, sempre atento, evidentemente, fez um trabalho maravilhoso. Quando terminou, toda a assembleia caiu em silêncio. Em Atos 15, 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Paulo e Barnabé que contavam quão grandes sinais e prodígios de Deus havia feito por meio deles entre os gentios. O apóstolo Paulo conseguiu, com a oração, com a submissão ao Espírito Santo, quebrar aquela crise que estava sendo gerada no meio da igreja, ao ponto da igreja não perder a sua visão neotestamentária. Finalmente, irmãos, o grupo congregado lutou para chegar ao que se deve chamar de gloriosa unidade vinda do céu. Então chegou ao ponto da igreja perpetuar no meio dela a unidade na pessoa de Jesus Cristo. Certo? Então ele fala aqui, pareceu bem, Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum. Então o povo de Deus resolveu viver sobre o quê? A igreja primitiva resolveu viver sobre o governo direto do Espírito Santo. O que o Espírito Santo orientava, eles prontamente cumpriam. O que o Espírito Santo exortava, consolava, edificava, tratava, moldava, eles prontamente obedeciam. Rejeitaram o governo da maioria. Não tinha coisa, fulano é maior, não, nada de maioria. Era um governo só. Ousaram viver no governo do Espírito e deu certo. Sem dúvida, essa experiência de discernir a vontade de Deus em comunhão na pessoa da igreja e no corpo de Cristo. A igreja percebeu que o Espírito Santo concedia dons ao corpo de Cristo, de tal forma esses dons, que assegurava a unidade do corpo. Tudo era comum a todos. Os mais sábios careciam de ajuda, os mais desprezados tinham algo a contribuir. Então perceberam que quanto mais dons o Espírito Santo concedia à igreja, mais o corpo crescia, mais o corpo estava coeso, mais o corpo estava num propósito só, mas o corpo coadunava no propósito da visão de Cristo. Então é triste vermos também, irmãos, por outro lado, na época em que João recebeu a revelação do Apocalipse, a própria comunidade cristã começou a esfriar. Tanto é que Jesus endereça 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Cada uma, tirando Filadélfia, mas cada uma com uma falha grave. Ao ponto da igreja está querendo voltar a aceitar outro rei humano, como foi o governo de
do imperador Constantino, que teve uma visão lá, que veio numa cruz, e nessa visão da cruz, ele instituiu o cristianismo como religião do império. A igreja parou de evangelizar, a igreja parou de orar, parou de interceder, parou de jejuar, parou de adorar, agora tudo subalterno ao homem. Quem era? Constantino. E a igreja aí muda a visão. A visão de evangelismo cai. A visão de propagar o reino cai, porque agora todo mundo aquietou, não precisa mais pregar, não tem mais perseguição, não tem mais cristão morto, não tem mais cristão lançado no coliseu por leões devorarem. Então agora estamos em paz. E a igreja aí, ó, se acomodou, se esfriou. A visão, porém, não morreu. A visão do cristianismo não morreu. Essa continuou viva, ao ponto de que alguns perpetuaram pelos séculos, como a reforma protestante e outros, os grandes congressos evangelistas, que foram se manifestando nos anos do século XVIII, século XIX, certo? Que foram dando margem, propagando o evangelho a tal ponto de reavivar a chama do evangelho. E aí nós mostra o quê? Que o bando apostólico, irmãos, não foi do ponto de... O grupo apostólico não nasceu assim no piscar de olho, não. Eles foram crescendo mediante o governo e a orientação do Espírito Santo. Foi uma coisa gradativa, aos poucos, ao ponto de chegar até os nossos dias. Aí ele fala também, Foster fala também sobre o diretor espiritual. Um diretor espiritual na Idade Média. Foram os pais. Alguns creem que foram os pais da igreja, né? Os chamados apoptegmata, que no grego quer dizer declarar, auto-enunciar, proferir um oráculo ou dito dos pais. São um eloquente testemunho da simplicidade e da profundeza dessa orientação espiritual. Eram homens que viviam no deserto, em alta consideração, certo? Capacidade de discernir os espíritos. Hoje, no século XXI, mal se entende o conceito nem é praticado. A ideia de diretor espiritual hoje é altamente aplicável ao cenário contemporâneo. Hoje carecemos de diretores espirituais, carecemos de líderes espirituais que sabem realmente discernir os espíritos que estão agindo no meio da igreja. Discernir com simplicidade, com humildade, com comunhão, com temor, com reverência. É uma bela expressão da orientação divina mediante a ajuda de nossos irmãos e irmãs. Muitas vezes as pessoas viajavam quilômetros e mais quilômetros, irmãos, no deserto, apenas para ouvir um breve conselho, uma palavra de salvação desses diretores, que resumiam o quê? A vontade e o juízo de Deus para a sua situação específica, e viajavam para ouvir os conselhos, orientações desses homens, desse diretor espiritual, que de maneira maravilhosa, de maneira poderosa, usados por Deus, né, orientavam com a palavra de salvação, com a palavra de esperança, com a palavra de correção, com a palavra de exortação, com a palavra de fé, com a palavra de humildade, com a palavra de unção vinda de Deus. E ali cada um adequava a sua vida à orientação que o diretor espiritual dava a cada um deles. Mas aí muitos questionam, qual é qual é o propósito de um diretor espiritual? Qual é a finalidade dele? Ele é um instrumento de Deus. Para quê? Para abrir o caminho ao ensino interior do Espírito Santo. E é isso que a humanidade do século XXI precisa, irmãos. Urgentemente. A igreja do século XXI precisa, não todas, mas infelizmente a maioria precisa. Um instrumento de Deus para abrir o caminho ao ensino interior do Espírito Santo. Conhecer o interior do Espírito Santo. Conhecer a intimidade com o Espírito Santo. Conhecer a unidade com o Espírito Santo. Conhecer a comunhão com o Espírito Santo. Conhecer o poder do Espírito Santo. Conhecer a graça, o poder, a unção que o Espírito Santo tem. Sua função é pura e simplesmente carismática. Poder, dons, carisma, dons. Guia pela força da santidade. Não é uma pessoa nomeada pela igreja. Não é uma pessoa nomeada pela igreja. É uma pessoa que é nomeada pelo próprio Deus. É um instrumento de Deus. Embora o diretor tenha obviamente progredido, mas na profundeza interior, os dois estão juntos.
O diretor aprendendo e crescendo no reino do Espírito. Então o diretor está interagindo com o Espírito Santo. Não é nomeado por homem, não é nomeado pela igreja. Ele é uma pessoa que é um instrumento na mão dele, tem intimidade com Deus por meio da santidade. Ele procura humildade, ele procura a graça de Deus, ele procura a unção, poder. Ele vive no reino do Espírito. A tal ponto essa intimidade, que ele aprende a cada dia a crescer de maneira gradativa e ficar na plenitude do Espírito, ou seja, cheio do Espírito Santo. Um diretor espiritual deve ser uma pessoa que tem desenvolvido uma confortável aceitação de si mesmo. Isso é uma autêntica maturidade, deve permear a vida de toda essa pessoa. Então o diretor espiritual é aquela pessoa que adquiriu a maturidade cristã. Essa maturidade cristã permeia a vida dele toda. Essa pessoa, ela não é influenciada pelos tempos da vida, pelos tempos dos séculos, não, nada disso influencia. Século XXI, século XX, nada disso influencia. Nada disso influencia a vida dela. Elas podem absorver o egoísmo e a mediocridade e a apatia que as cercam. Elas pegam tudo isso aí, o egoísmo, a situação medíocre e a apatia, transforma tudo em quê? Em poder de Deus. Muda, transforma o egoísmo em caridade, transforma o ser medíocre num ser serviçal e transforma a apatia em empatia. Não são julgadoras e são inabaláveis. Elas têm compaixão e dedicação. São semelhantes ao apóstolo Paulo, que pensava em Timóteo como seu filho amado. Devem estar preparados para assumir certa responsabilidade. O amor firme dessas pessoas demonstra ser um amor que se recusa a aprovar qualquer capricho. Elas não aconselham, elas não orientam, elas não exortam por capricho. Elas fazem tudo isso tão somente pela orientação do Espírito Santo. Elas devem ter conhecimento suficiente da alma humana, do psique humano, para não reforçar a necessidade inconsciente e infantil de autoritarismo. Elas conhecem a alma humana a tal ponto de não orientá-las, não conduzi-las, não instruí-las, certo? Numa visão autoritária, infantil, ela procura orientar esse cidadão ou a cidadã de maneira clara, objetiva, de maneira compreensiva, de maneira submissa, de maneira humilde ao querer e à vontade de Deus para elas. Essa era a função do diretor espiritual. O diretor espiritual deve ter quais características mais? Ele deve ter a participação pessoal na viagem interior e estar disposto a falar de suas próprias lutas e dúvidas. Então é aquela pessoa que ela viaja ao seu interior todo dia. E ela não tem receio em falar de suas próprias lutas e dúvidas. Ela fala naturalmente de suas lutas, porque ele é um ser humano. É um ser humano, mas é um ser humano que reconhece suas falhas, reconhece seus defeitos, reconhece suas imperfeições, reconhece seus pecados, mas tudo isso ela esquece e parte para o propósito e a visão do Espírito Santo. Ela procura estar somada ao Espírito Santo e absorver dele a orientação dele para orientar outras pessoas que estão carentes da orientação dele. Se tivermos a humildade de crer que podemos aprender de nossos irmãos e irmãs e entendermos que alguns se aprofundaram mais no centro divino do que outros, poderemos ver a cidade da direção espiritual. Se nós procurarmos ouvir mais nossos irmãos e irmãs em Cristo, certos irmãos e irmãs que se aprofundaram no interior divino, se aprofundaram no centro da vontade de Deus, e por estar no centro da vontade de Deus, eles estão capacitados por Deus para dar orientação sábia, coerente, equilibrada e vinda do céu. Como disse Virgil Vogt, da Reba Place Fellowship, se você não pode ouvir a seu irmão, não pode ouvir o Espírito Santo. Então, se eu sou tão orgulhoso, tão soberbo, tão altivo, tão cheio de mim mesmo, não tenho condição de ouvir o meu irmão, ouvir a orientação, ouvir um conselho, ouvir a instrução do meu irmão, então eu não posso também ouvir o Espírito Santo. Se eu não ouço meu irmão a quem eu vejo, como é que eu vou ouvir o Espírito Santo a quem eu não vejo?
Se eu não amo meu irmão, não suporto ele, não abençoo ele, não compreendo ele, não busco dele orientação, filho, mas busco dele orientação porque creio que aquele irmão é usado por Deus. Se eu não tenho condição de ouvir ele, eu não posso nem ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode estar usando aquele irmão para me falar. Se eu não ouço ele, não vou também ouvir a voz do Espírito. Então, refletir sobre o valor desse ministério, Thomas Merton diz o seguinte: um pai espiritual gerou sua vida perfeita na alma do seu discípulo, antes de tudo, mediante suas instruções, mas também por sua oração, santidade e seu exemplo. Então, o diretor espiritual é aquele pai espiritual, é aquela pessoa capacitada, orientada por Deus, para, através da oração, da santidade e do testemunho de vida, deixar ser usado por Deus, para, de maneira disciplinada, saber orientar as pessoas que estão ao seu redor, por intervenção do Espírito Santo. Essa é a ação do pai espiritual. E quem tem sede, mas como Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, quem tem sede do Espírito, vá a ele e beba. Como fala em Apocalipse, quem tem sede, vem e beba. Todo cristão tem que ter sede do Espírito Santo. Todo cristão tem que ter sede da orientação do Espírito Santo. Todo cristão tem que ter sede da exortação, do consolo, edificação, condução do Espírito Santo, para que a vida dele seja pautada não segundo o que ele quer, mas segundo o que Deus quer. Os limites da orientação corporativa. Como todos sabemos, perigos na orientação corporativa da igreja, assim como na orientação individual. Nós temos alguns perigos: a manipulação e o controle. Muitos querendo manipular e controlar o irmão, no caso se a orientação associada não for tratada dentro do contexto maior de uma graça, que a tudo envolve, ela degenera no meio eficaz de endireitar o comportamento desviado. Então é aquela visão, irmãos, que muitas vezes muitos se arvoram a serem conselheiros e não são, muitos se arvoram a ser orientadores e não são, muitos se arvoram a serem líderes espirituais e não são, e muitas vezes por meio da manipulação de uma pregação, manipulação de orientação, manipulação de um congresso, de um retiro, aí manipulam a mente do irmão, tenta controlar a mente do irmão, e aí infelizmente aquele comportamento do irmão que estava desviado, longe do propósito de Deus, continua, aumenta e torna-se um prejuízo para ele. O profeta Isaías mesmo diz, em Isaías 52:3, ele não esmagará a cana, falando sobre o Messias Jesus, a cana quebrada, nem apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Não é o método de Jesus esmagar o fraco, nem apagar a menor esperança. Mas o ato de Jesus é amar, perdoar, abençoar, corrigir, exortar, edificar, levantar, erguer, abençoar, tornar aquela vida uma tocha viva na mão de Deus. A nossa atitude deve ser refletir a ternura individual, amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a orientação corporativa verdadeira da igreja hoje. Muitas não estão praticando isso. Muitas estão sendo egoístas, mesquinhas, interesseiras, sabe? Na famosa lei de Gerson, gosto de levar vantagem em tudo, e nessa vantagem em tudo, eu esqueço o amor ao próximo, eu esqueço o perdão, esqueço a comunhão, esqueço o temor e o respeito de Deus, esqueço que meu irmão é um junto comigo, que meu irmão tem defeito, tem falha, eu também tenho defeito, tenho falha, eu também tenho erro, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito, viu? Tenho pecado, mas eu só olho do lado do irmão, um pouco me chamo. É uma visão egoísta, manipuladora e controlada, fora do propósito de Deus. O outro perigo também, da limite da orientação corporativa, é associada a apartar-se das normas da Bíblia. A Bíblia pode envolver o penetrar nosso pensamento e ação. A palavra de Deus orienta-nos a cada dia no nosso pensamento e nossas ações. O Espírito Santo nunca nos conduzirá à oposição à palavra escrita que Ele mesmo inspirou. Nunca, jamais. A não ser o Espírito das trevas. O Espírito das trevas, sim. Esse vai gerar oposição à palavra de Deus, que Ele não inspirou nada. Mas o Espírito Santo jamais vai conduzir alguém à oposição à palavra de Deus.
Ele vai conduzir a pessoa a aceitar, a crer, a confiar, a depender, a ser submisso, a ser confiante, a ter fé na palavra de Deus. É isso que ele vai orientar o Espírito Santo. Porque ele inspirou 40 homens a escrever os textos da Bíblia. Então jamais o Espírito Santo vai instruir alguém contra a palavra. Se ele instrui contra, não é o Espírito Santo, é outro Espírito, mas não o Espírito Santo. Deve sempre haver autoridade exterior da Bíblia. Então deve sempre haver na vida do cristão, permear a vida do cristão, a autoridade exterior da Bíblia e a autoridade interior do Espírito Santo. Deve haver aquele somatório, é um somatório. A Bíblia fala aqui externamente, o Espírito Santo fala no meu interior, coadunando, somando, cooperando com o que está na palavra. Eu leio o texto da Bíblia, oro para que o Espírito Santo aplique no meu coração esse texto que eu li. Então é um somatório exterior com o somatório interior. O somatório exterior da Bíblia com o somatório interior da ação do Espírito Santo no meu coração. Em realidade, a própria Bíblia é uma forma de orientação associada. É associada à palavra de Deus, à Bíblia. Ele é um meio pelo qual Deus fala através da experiência do povo de Deus. Cada povo, o povo de Deus teve a sua experiência lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as nações, Abraão, Isaac, Jacó, os juízes, reis, profetas, sacerdotes, os apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, etc. Cada um teve a sua experiência com Deus. Devido a essa experiência, a Bíblia fala, Deus fala, a Bíblia é o meio pelo qual Deus fala por meio de cada experiência do povo dele, como até hoje tem falado. Então, a Bíblia é um relato claro da comunhão dos santos, comunhão que deve haver no meio da igreja, comunhão que deve haver interagindo no meio da igreja, comunhão que deve existir e não deve jamais morrer no meio da igreja, porque sem a comunhão dos santos, dificilmente o corpo cresce, dificilmente o corpo prospera, dificilmente o corpo é edificado, dificilmente o corpo é solidificado pela palavra de Deus. É a comunhão. Se houver a comunhão dos santos, o corpo estará ligado à cabeça, que é Jesus Cristo. E Dallas Willard disse o seguinte: o objetivo de Deus na história é a criação de uma comunidade todo inclusiva, de pessoas amorosas, estando ele mesmo incluído nessa, o próprio Deus, comunidade incluído nessa comunidade, como seu principal sustentador e mais glorioso habitante. Então, tal comunidade que vive nessa visão em que Deus está ali no meio, operando, abençoando, conscientizando, convencendo as pessoas a viver uma vida de amor, deveria tão somente sob o governo do Espírito Santo. Seria um povo vivendo o esplendor de Deus, uma comunidade compassiva, corporificando a lei do amor, conforme disse Jesus Cristo. É essa comunidade que Deus almeja, que Deus anseia, que Deus deseja para a igreja do século XXI. Uma comunidade compassiva, que tenha que ser compassiva com o seu próximo. Seu próximo defeito tem que ser compassivo, misericórdia com ele. Uma visão de corpo, a lei do amor, conforme Jesus Cristo. Seria um obediente exército do Cordeiro de Deus, submisso à disciplina espiritual. Então, o exército do Filho de Deus, Jesus Cristo, submisso à disciplina espiritual do Espírito, no processo total de transformação de dentro para fora, que é o que Jesus pregou. Necessário vos é nascer de novo, né? Como falou com Nicodemo: se você nascer da água do Espírito, você não pode ver o reino. Se você nascer da água do Espírito, você não pode ser o reino, não pode ver o reino de Deus. Nascer do interior para o exterior. Um povo decidido a viver as exigências do Evangelho em um mundo secular. Um povo, irmãos, que viva segundo a orientação do Espírito, a condução do Espírito, o temor do Espírito, a exortação do Espírito, a advertência do Espírito. Um povo que vive subalterno 24 horas neste mundo secular, que jaz no maligno, que vive no pecado, vive cego por Satanás, vive iludido pelo diabo. Então essa igreja, esse povo é que Jesus quer que aconteça no meio da igreja. É esse povo que Jesus quer que haja nesse mundo secular, orientando, exortando, evangelizando, resgatando almas, saqueando o inferno e povoando o céu. É esse povo que o Espírito
deseja urgentemente usar na igreja do século XXI, neste mundo secular. Então, que o Deus Todo-Poderoso possa reunir esse povo em nosso tempo. Amém, irmãos? Esse estudo dessa manhã, nesse dia. Santo, maravilhoso e excelso Deus, obrigado por esse estudo, obrigado pela tua palavra, obrigado pela orientação do teu Espírito Santo, e que possamos, Senhor, viver no mundo do Espírito, viver e andar segundo a vontade, o desejo, o ansiado do Espírito Santo em nossos corações, para que possamos um dia estar no reino dos céus. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Heber, abençoa os diáconos da igreja, abençoa a membresia, abençoa a escola bíblica dominical, abençoa os departamentos de Sinai, Senhor, e que Sinai possa cada dia estar coadunando com as ações do Espírito Santo na vida dela, para que Sinai seja realmente uma igreja onde haja comunhão dos santos, onde haja o temor de Deus e aonde o Espírito Santo possa trabalhar livremente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.